Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana de estudos, graças a Deus. Nossa leitura do livro Pão Nosso, capítulo 149, Crer em vão. Que acontece a muitas flores, qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Bonito, né? Então, um negócio aqui que é forte que ele fala. Da localização histórica, né? Mas o importante é que você tenha, coloque isso, é o sentimento, né? Enquanto você não sente, não adianta. Não. Então, mais uma vez, Senhor, aqui nos colocamos à disposição para a espiritualidade boa e amiga dos mentores espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, de nossos mentores, para a realização do nosso estudo do Evangelho, que possamos ter um estudo com muito amor, com muito carinho, dentro dos seus ensinamentos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, a gente vai dando mais sequência ao estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, baseado aí no miudinho do venerável do Heloísio Elias. Nós estamos estudando a passagem que é conhecida como a cura da filha de uma mulher cananeia, que está lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que vai do versículo 21 ao versículo 28. E a gente vai sempre observando, como a Luísa diz, que essa passagem tem sempre dois aspectos, né? Dois vieses que ele chama. Em algum momento ele analisa a situação familiar que vive aquela mulher cananeia e às vezes analisa o processo de aprendizado dos discípulos, o amadurecimento dessa espiritualidade, que o objetivo é que os discípulos entendam o que é que Jesus está ensinando ali. Por quê? Ao mesmo tempo que ele vai falar da mulher cananeia, que era uma mulher estrangeira, politeísta, idólatra, também se verificam os judeus que seguem uma tradição forte, a educação judaica, que Jesus vai confrontando essas coisas para que eles possam aprender. É interessante a gente observar que acho que a mensagem principal dessa passagem é a fé que essa mulher tem. Porque, a princípio, o que ela vence? Ela vence o silêncio de Jesus. Eu até assisti uma palestra que nem espírita, que o pastor fala assim, o que ela venceu? O silêncio de Deus, que Jesus passa por ela. E aí ele diz assim, se às vezes você está num processo, numa dor, passando por alguma coisa, você pede e Deus não fala nada. E aí ele fala até uma coisa interessante, que às vezes a pessoa vai orar e fala assim, Deus, eu tenho crédito com você. Senhor, eu tenho um crédito. Que crédito que você tem? Você não tem crédito nenhum. Deus não te deve nada, não. Como se você, né, você fica exigindo alguma coisa. Não. E aí ele fala que se Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Então, primeiro ela vence isso. Depois, ela vence o quê? A intolerância dos discípulos. Que os discípulos ficam lá. E aí, esses discípulos, hoje, quem são? Hoje é a igreja. Quantas igrejas ainda estão
intolerantes em relação àquele que está gritando, que está pedindo. Quer dizer, e depois ela vai enfrentar o quê? A aparente exclusividade de Jesus, que é o que vai no nosso versículo de hoje, que ela vai dizer, Jesus vai falar, não, eu não vim, só vim para Israel, eu não vim para os outros. Então ela vai, ao longo da passagem inteira, quem já leu, a gente já leu até a passagem inteira, ela vai cada dia superando um tipo de desafio para chegar nesse para ser atendida, porque afinal a gente sabe que ela vai ser atendida. Mas para ela ser atendida, ela precisa ter muita fé. Então, apesar de ser idólatra, apesar de dizer, olha quantas coisas que ela superou para conseguir o que ela quer. Então, hoje é o nosso versículo 26 do capítulo 15 de Mateus, que diz o seguinte: Jesus vai responder, né? Em resposta, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está se referindo a uma tradição judaica, é uma norma ali da vida da comunidade. Porque Jesus e os discípulos estavam indo para Tiro e Sidom para se afastar um pouco, para ter uma espécie de descanso. É como se eles estivessem assim, tipo assim, ó, vamos afastar um pouco, parar um pouco, para parar um pouco aquela perseguição, como se fosse um alento, um descanso, como é que se estivesse de férias. Então ali não era, e ainda vai atender uma mulher cananeia. Então essa que era a ideia que ficava ali. Então ele ainda vai dizer, era a tradição, não deve se dar pão a quem não fosse filho de Israel. Então ele usa a palavra cachorrinho como uma metáfora para diferenciar o quê? O povo de Israel dos gentios, que era o caso dos estrangeiros. Então, aquela cultura daquela época, ele usa a palavra cachorrinhos, e aí é bonitinho que ele usa em diminutivo para poder ficar uma coisa. Ele não fala cães, fala cachorrinhos. Quer dizer, o bem ou mal é uma forma amorosa dele se dirigir. Que na época os cachorros viviam onde? Viviam nos monturos, viviam fora da cidade, eles se alimentavam de carniça, se alimentavam dos restos. Ninguém tratava de cachorro igual se trata hoje. Para eles, na época, o cachorro seria o que seria hoje o nosso rato de esgoto. Hoje em dia, né, você falar que não vai dar pão para o pessoal, está dando até filé mignon para o cachorro, né? As rações são caríssimas e tal. Mas os cachorros viviam e se alimentavam desses restos. Então, Jesus está dizendo que aquele alimento da mesa, é o pão, você entrega para o seu filho, que está sentado na mesa, e não para os cães que estão no monturo, que ele que coma a carniça. Seriam alimentos diferentes para criaturas diferentes, né? Em condições diferentes. É o tipo de alimento que vai E ser não é essa a ideia fornecido que ali. Jesus vai dar depois. Quer dizer, na realidade, Jesus está sempre provocando os discípulos para que eles resolvam. O que é para fazer? E aí, ela é uma mulher cananeia, eles tinham que fazer uma escolha ali. Tá, o que você vai seguir? A sua tradição, a tradição judaica que você aprendeu com seus pais. E o próprio Jesus mesmo, que a princípio veio para os filhos de Israel, que ele veio realmente para os discípulos, que a ideia era realmente tratar primeiro de quem pudesse ser atendido, que já fosse monoteísta, que já tivesse uma ideia, que já tivesse preparado para isso, para que depois eles fossem levar a mensagem. Mas isso não significa uma exclusividade total. É uma aparente exclusividade que Jesus. E a mulher, ela vai vencendo todas essas barreiras. Então, no caso, o cachorrinho vai representar o quê? Aquele que se contenta com o lixo que ele vai encontrar na lixeira. E aí nós vamos nos referir também a corações, a comunidades que são imaturos com relação à espiritualidade, que rejeitam também esse pão da mesa, preferindo a carniça do lixão. Seriam os incrédulos, né? Que vivem de uma forma rasteira. E não são só os incrédulos completamente, mas muitas pessoas que têm uma religião, que têm uma coisa, mas continuam vivendo como se alimentando ou de uma espiritualidade rasteira, ou então lá, deixando para lá mesmo.
Deixa a vida Eu melhorar. fiquei imaginando se a gente, apesar do rótulo religioso, ainda continua sendo incrédulo. Porque na medida que você deixa de acreditar nessa ideia, né, do cuidado e do zelo de Deus para conosco, a gente também ainda está atravessando essa, esse momento de incredulidade, né? Essa incredulidade pode não ser presente para nós o tempo todo, mas ela ainda está muito em nós, né? Porque quando a gente vive situações na vida de experiências que são um pouco mais dolorosas e difíceis, a gente fica achando que Deus não está cuidando da gente, né? Não está tendo esse cuidado e zelo. Eu acho que é por isso que é bonito que eu achei essa que o pastor falou, que a primeira coisa que ela venceu foi o silêncio de Deus. E aí depois ele ainda fala que era melhor o silêncio de Deus do que a intolerância, ou do que é muita coisa que a gente existe hoje. Às vezes é melhor o silêncio, porque pelo menos quando o silêncio, Deus está em silêncio, você sabe que ele está trabalhando. Mas a intolerância religiosa, assim, essa distinção que as pessoas às vezes fazem. Então, às vezes uma pessoa chega num templo religioso, seja ele qual for, ele é discriminado, ou não é bem atendido, ou não é bem acolhido. Isso é uma coisa muito séria, porque a pessoa está ali, ela vem buscar alguma coisa. E ela tem essa. E ali, enquanto discípulo, porque o discípulo não é a igreja. Esse que é a diferença. Existe a diferença entre o quê? Os membros da igreja. Existem os membros da igreja e existe o discípulo. Esse que é o grande problema. A gente tem que pensar que o versículo de hoje está falando isso, né? Que você tem que atender. Ele vai lá agora para o livro Consolador, né, na pergunta 251, onde o benfeitor Emmanuel nos esclarece, né? A incredulidade é uma provação? O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados nas teorias do mundo. Porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser que lhes é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. É uma pergunta linda, né? Porque no fundo, todos nós, né, Então, temos em aí nossos acaba que a corações essa ideia incredulidade inata de Deus. é um teste, né, para o espírito. Porque às vezes ele é lançado num meio onde tem incredulidade e ele tem que superar isso, que é o caso da mulher cananeia. Ela está lá no meio, ela tem que superar todos esses processos, porque ela sente o quê? A dor da filha é a dor dela, a dor da família dela. Então, tudo isso. E é o que ele fala, né? A gente tem essa crença, tá lá no cantinho, tem um lugar que vai estar essa crença. Porque as leis de Deus estão escritas na consciência, nós somos centelhas divinas, e essa essência nossa é uma coisa que a gente não tem como negar, ainda que seja aparentemente. Quando ele fala, né, que é preciso deixar renascer, porque no cerne mesmo a crença está lá, né? Cedo ou tarde, a curto, médio, longo prazo, essa noção íntima interior que existe um Deus cuidando de tudo e que esse Deus cuida de tudo através da bondade, né, dos homens, isso aí vai triunfar, vai vencer. É o que eles chamam aqui, que o benfeitor falou, né, esperança das almas. De um jeito ou de outro, lá escondidinho, pode estar lá, encoberto, né? Você tem que fazer esse esforço para tirar o véu através do entendimento, do conhecimento que você vai buscando no decorrer da vida, mas já existe isso em você, né? É a presença de Deus em nós. No livro Mensageiros, né, até que ele não colocou essa cena no filme, não, mas eu acho uma das cenas mais bonitas do livro,
É aquele atendimento que eles fazem dos espíritos que estão dormindo, são 2.000 espíritos, no final, dois se levantam só e vão embora, e vão, né? Mas são atendidos. E aí o benfeitor na hora diz, né? O Clarencio diz, Deus atende o homem através do homem. Então, todo aquele movimento ali, quer dizer, aquela prece toda, a Ismália fazendo a prece, o Alfredo, todo mundo se iluminou, um de azul, um de verde, cada um colaborou dentro daquilo que podia, para quê? Para atender. Mas era Deus agindo através deles. Então, quem não tem essa ideia de Deus, Jesus, essa cadência, né, dos acontecimentos, e que você faz parte disso, que quando você faz uma prece, quando você está numa reunião e faz uma prece coletiva, muitas vezes a pessoa fala assim, não precisa de igreja, não precisa de igreja, eu tenho a minha fé, mas ela é fortalecida no momento que você está num tempo religioso, desde que você esteja lá realmente vivenciando. Agora, se você for lá só para agir com intolerância ou para agir de forma artificial, mas se você estiver de fato envolvido com aquela questão, o trabalho vai ser feito. Deus aproveita cada migalha que a gente possa dar, né? E enquanto a gente não tem essa esperança nas almas, né, prevalece no mundo o quê? A desesperança, que ela se manifesta de várias maneiras, né? Através da apatia, da tristeza, da inanição espiritual, ou pior do que isso, quando ela se manifesta através da leviandade, que é a fala hoje geral. Eu vou curtir a vida de qualquer maneira, no É, campo das sensações. Eu não acredito em nada, então eu acho que é viver o momento presente, né? Com tudo de facilidade material. Eu mergulho nessa vida material, esperando que isso traga realmente paz e tranquilidade, né? O aproveitar. Só que aí a gente se perde, né? Porque cada vez que a gente se distancia da, da lei de Deus, a gente cria o que para nós? Embaraços. e muitas vezes não somos crédulos agindo como se fossem crédulos. Isso que é um problema, né? Porque às vezes você tem esse conhecimento que existe tudo isso, mas você continua vivendo no campo das sensações, ou se deixando levar também, né? Às vezes até mesmo por falta de coragem. E aí ele vai para o Pão Nosso, capítulo 19, falsas alegações. Ele vai falar do encontro de Jesus com o adversário do bem, que era um espírito que diante da luz de Jesus se sente incomodado, né? Quer ler aí? É uma passagem que está em Lucas, né? Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Aí o benfeitor começa comentando o seguinte: quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores, revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Isso aqui é muito, muito sério também, né? Porque é o que a gente faz através do estudo do miudinho. Quando você vai entrando em contato com o estudo, que tudo que ele te oferece, o que Vai que você vai se iluminando. sentindo? Você vai se sentindo incomodado porque você vê o tamanho, vai começando a enxergar o tamanho da sua imperfeição, né? Quando ele fala assim, a nudez dolorosa. Então, o contato com o Evangelho e o esclarecimento que você busca através dele
te faz perceber em você mesmo essa desesperança que ainda existe, né? Essa incredulidade que ainda existe em nós. Em reunião mediúnica, isso acontece muito, de espírito chegar ali, vocês estão me amarrando, vocês vieram, por que que você está me incomodando? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque aquilo é uma luz que me incomoda, que ele sente ele se sente essa nudez mesmo, ele se sente descoberto, né? Ele se vê descoberto pelo, pela sensibilidade que tem ali. Então, E aí ainda fala, né? Quando eu estou falando, nós estamos aqui, eu, você e algumas pessoas que estão assistindo o estudo, provavelmente são pessoas que estão interessadas, buscando o Evangelho. Aí a nossa linguagem, comunicação fica mais fácil, porque os objetivos são afins. A gente está buscando, através do conhecimento, adquirir essa esperança nas nossas almas, que está lá escondidinha, mas que a gente precisa deixar aflorar, para que na hora do testemunho a gente tenha a serenidade e a tranquilidade necessária. Mas quando você fala para aquele que não quer ouvir, que ele tem uma ideia fixa totalmente contrária, aí o que você tem que fazer? Você insiste, você cria discussões polêmicas, né? polêmicas. E tudo mais? Não, o que você faz? Não tem uma regra para Não isso, né? dá para ficar atormentando o outro, Você né? tem que usar sempre o quê? O bom senso, respeitando o tempo do outro e entendendo que cada um está naquela faixa evolutiva e que a gente realmente tem que ter esse respeito. E ele fala, então, inclusive, que o incrédulo que vive num ambiente de muito luxo, de muita riqueza, que está sempre bajulado, sempre mimado, bem vestido, intelectualizado, ele se acha feliz, ele se considera uma pessoa feliz, ele está travestido de felicidade. E enquanto ele tiver com esse verniz, enquanto tiver tudo certinho na vida dele, ele não vai querer um contato espiritual mais profundo, porque aquilo ele vai ter que abrir mão de muita coisa. E aí só quando vem uma circunstância mais dolorosa, alguma prova, mas aí é que vai deixar ele nu, é o que ele vai falar aqui, né? Aí vai tirar o fetiche da riqueza, do poder, as feridas vão se mostrar mais evidentes e aí vem o desconforto, que é o grande problema. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas que você passa por elas, às vezes eu costumo sair observando as pessoas na rua, quando eu saio, aí, às vezes você vê uma pessoa assim simples, humilde, com uma carinha boa, feliz da vida. Em compensação, você passa por um outro que, teoricamente, materialmente, devia estar feliz, porque tem uma condição financeira, mas está lá com a cara amarrada. Então, não significa que todo que o poder esteja nisso, né? Nessa materialismo. Mas também existem as outras coisas. Não é porque a pessoa é rica ou pobre. Mas a pessoa tem que dar valor para aquilo que ela tem. Entender quando a gente entende o Evangelho, a gente entende esses processos todos. Essa é a luz que o Evangelho vai jogar no nosso psiquismo, né? No livro Seara dos Médios, tem um capítulo também que fala sobre incredulidade, sobre os incrédulos, né? Que fala assim: os incrédulos tateiam na sombra que lhes verte do cérebro, mergulhado na incompreensão. Quer dizer, está dentro deles mesmo, né? Porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. Isso aqui é quando a gente fala assim, o que é o bom senso? Você insiste com o outro, você discute questões religiosas e pontos de vista que você já conhece, que trouxeram mais tranquilidade para a sua vida? Onde está o bom senso e a medida certa nisso, né? E eu gostei dessa página quando o benfeitor fala, né? Como é que a gente pode ajudar, né? O auxílio, né? A oração e o abrigo do bom exemplo, É. que é a melhor maneira de você ajudar o incrédulo, que às vezes não adianta a gente ficar
entrando em falando. discussões estéreis, né? É Que porque eu acho que você tem que se colocar no lugar do outro e ver o que que ele enxerga. Ontem, por exemplo, na nossa reunião, no estudo da reunião mediúnica, que a gente faz o estudo antes, nós lemos o trecho que fala de bicorporidade, de, do espírito poder estar em dois lugares ao mesmo tempo e tal. Então, como nós estamos lendo já, a maioria ali já tem um conhecimento espírita de mais tempo, aquilo parece uma coisa simples para nós, né? Nós falamos isso. Para nós é uma coisa assim que a gente acredita e tá tranquilo. normal. Sabe, a história do Eurípides Barçanufo, que vai fazer o parto da mulher, aquela coisa toda. Mas para uma pessoa que está lendo a primeira vez, ou que não tem conhecimento nenhum, aquilo para ela é uma fantasia. Não tem como você fazer ela acreditar naquilo. Tem que ter uma base evangélica para você acreditar em certas coisas. Porque, por E exemplo, esse querer tem que vir de dentro, né? Não porque é uma coisa que a gente é, consegue, como se fosse um remédio, né? Pega uma colherzinha, põe uma gota e faz a pessoa enxergar, ela está porque modificada, não é isso? o livro dos Médiuns conta a história do Santo Antônio de Pádua e do Afonso de Ligório, que para a igreja foi um milagre, mas para nós espíritas não é. É um processo normal, natural. Então, quer dizer, a gente tem que entender que cada um está dentro de um processo de entendimento. E essa que é a nossa dificuldade, né? Porque a gente às vezes quer bater, enfiar a goela abaixo a doutrina É, ou você aquilo que você quer. sabe, quer que a pessoa evolua em pouco tempo. E E a gente, quando você escuta uma coisa que já fere, porque o seu ouvido realmente teve aquela visão, aquilo te incomoda demais, demais. No livro Justiça Divina, o benfeitor também fala o seguinte: olha, indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Gostei disso, né? Ressecando os corações, o que que a incredulidade provoca, né? E ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que, para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. Então, quando a gente estiver muito preocupado, né, com a incredulidade do outro, você tem que pensar e colocar na sua mente o seguinte: é aquilo que a leitura anterior falou, né? A questão da oração, você pode orar para o outro, assim como a gente tem que orar por nós mesmos, porque a gente ainda tem muito de incredulidade, mas a força do nosso exemplo, o que a gente anda fazendo, isso também vai porque ser um bálsamo para aqueles senão, se corações que você agir convivem com isso. diferente, se a sua vida não vai dar, se tá tudo, se você fala uma coisa e faz outra, Você deixa de falar tudo, né? e age ainda com a tolerância, em vez de você estar ajudando a pessoa a crer mais, você está alimentando a descrença dela. Você está só fazendo mais descrentes em vez de fazer mais crentes. Porque o pessoal fala assim, poxa, mas o que está resolvendo isso aí para ela? Não está resolvendo nada. Está do mesmo jeito, né? Aí faz um estrago maior, né? Tem uma que vira. No livro dos Espíritos também, a questão 495 fala o seguinte: o espírito protetor às vezes abandona o seu protegido quando esse não lhe ouve os conselhos, que é a questão da incredulidade, né? Aí olha que bonito. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores é mais forte. No entanto, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que fecha os ouvidos. O espírito protetor
volta tão logo é chamado. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e doçura, a dos anjos guardiões. Estão falando que se a gente conhece a doutrina dos anjos guardiões, né, qualquer incredulidade vai se dissolver. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores que estão prontos a vos aconselhar, a apoiar, a ajudar, a escalar a áspera montanha do bem e que são amigos mais certos e mais devotados que as mais íntimas ligações que se pode obter nessa terra. Não é uma ideia muito consoladora? Esses seres estão aí, por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Sim, em qualquer lugar que estiverdes, estarão convosco. Nos cárceres, hospitais, antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Então, dentro da nossa incredulidade, quando a gente estiver se sentindo perdido, né? Se a gente se voltar para esse anjo guardião, toda essa nossa incredulidade vai ser dissolvida, porque ele vai estar ali, nos acompanhando, nos intuindo, nos ajudando. É a presença de Deus através, né, dessa cooperação que existe entre os seres, né? De um homem só que está desencarnado, né? É, Agora a gente, na maioria das vezes, a gente até esquece que ele existe, existe, não ignora, trata, né, dessa harmonia, né, ignora, com né? ele. Agora, uma outra leitura que fala sobre incredulidade, ela está no livro Bênção de Paz, capítulo 36, que é uma carta de Paulo para os romanos, né? Chamada Falta de Fé. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Essa expressão acolher, né, ela é muito significativa, né? A gente tem muita dificuldade em entender o que seja esse acolhimento. E assim como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Então, às vezes, a gente tem que entender quais as causas, né? Que tipo de vida que a pessoa vivenciou ali naquele momento, né? Para tá com aquele sentimento de incredulidade. Por exemplo, uma mãe que não tem embasamento religioso, que não está dentro de um sentimento de fé, teve uma vida sem isso, na hora que se depara com o falecimento de um filho, né, como que ela vai reagir a isso? Então, a gente tem que ter esse olhar de acolhimento mesmo, né? É aquele abraço sem discussão, estar mostrando assim, ó, o Chico, eu lembro muito dessa, que ele falava quando recebia uma mãe, né, que tinha perdido um filho, ele não ficava discutindo, não, minha filha, Umas a morte bobagens que não a gente fala. existe, e lançando um montão de conceitos doutrinários para ela, né? Ele simplesmente, primeiro, o que que ele fazia? Fazia, acolhia, abraçava e chorava junto. Porque às vezes a pessoa, para vencer essa incredulidade, é só isso que ela está precisando, né? É esse concurso do amor e da educação. Agora, depois, sim, quando as coisas vão serenando, né? Se você pode estender para ela os benefícios que você já usufruía através da fé, tudo bem. Mas é um gesto de bondade, primeiro, uma gentileza, é, sair para tomar um café. Tudo isso são ações simples de Vai despertar acolhimento uma que realmente confiança, vai né? despertar a É confiança o que ele fala pelo concurso da do pessoa amor e da e da educação. É o amor educação. primeiro, a educação depois.
Que é o que ele fala, né? Às vezes você tem alguém na sua família, ou até na sua casa mesmo, que é um incrédulo, é um cachorrinho, que eles dizem, né? Que está satisfeito com qualquer alimento espiritual. Ou seja, para ele a novela tá bom, a banda do rock, a, a vida, a vida social, as festas, para ele é o suficiente. Ele é refratário a esse pão da mesa, que é as noções de espiritualidade profunda. Aí ele fala, né? O conteúdo de humor do YouTube, a conversa do botequim, para ele tá bom. Mas Paulo está dizendo para o quê? Para acolher essa debilidade na fé, sem debater, sem discutir, sem tentar convencer. E aí, às vezes é através desse acolhimento, que nem se falou, através, às vezes, até de um silêncio, através de uma gentileza que você faz, fazer a comidinha que a pessoa gosta, e depois o seu exemplo de que a sua espiritualidade profunda, que ele não está aceitando, ele começa a perceber que está fazendo diferença para você. E talvez ele fique interessado, talvez também, porque todo mundo tem seu tempo e a primeira coisa que a gente precisa respeitar é o tempo do outro, que a gente muitas vezes quer atropelar. No livro O Espírito da Verdade, tem uma página, um capítulo chamado Discípulos do Cristo, que fala isso, olha. É por isso que somos, na atualidade, os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de posternar-se perante o Divino Mestre, a maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a encontrar a rogativa: Senhor, eu creio, ajuda-me a minha incredulidade. Eu Nossa, como gostei a gente quando ele pede fala, isso, né, às vezes. é, Eu peço, meu Deus. o que acontece? Porque a gente tem que entender também que nós somos espíritos que viemos aí, a gente tem uma multidão dentro de nós que foi, foram várias existências, né, coniventes com o erro, com vários males. Então, que isso daí é como se a gente quisesse um remédio com uma fórmula mágica. E não vai existir essa fórmula mágica. Sempre vai ser o quê? Um processo. E a gente tem que ter essa paciência com esse processo, né? Esperando o tempo, entendendo que o concurso do tempo, mas que é importante o quê? Que a gente faça tudo isso tentando cultivar o quê? A questão do exemplo, da oração, da cooperação, do acolhimento, que a gente precisa ter, às vezes, até com a gente mesmo. Não é, às vezes até Aceitar, principalmente né? Ajuda a minha incredulidade. incredulidade. Aí depois ele vai lá na Revista Espírita, né, de abril de 1860, que fala sobre O incrédulo. o incrédulo. Perdi a página que são isso. Olha, vossa doutrina é bela e santa, sua primeira baliza está plantada e solidamente plantada. Agora só tendes que marchar. O caminho que vos é aberto é grande e majestoso. Feliz o que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, mais lhe será contado. Mas para isso não se deve abraçar a doutrina friamente. É necessário ardor, e esse ardor será dobrado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Então, gente, olha, o caminho para a gente vencer essa nossa incredulidade, né, a gente tem. Porque qualquer contato com o Evangelho nos proporciona isso. Agora é necessário o quê? Que a gente, aliada a todo o conhecimento que a gente está adquirindo, que a gente faça o quê? O compromisso de fazer o bem, né? Essa semana eu vi acho que foi no Instagram, não sei, uma definição da utopia, que é interessante. Não me lembro quem que é, qual que é que fala isso, não. Mas assim, a utopia que é uma coisa que você nunca vai alcançar. Então você fica pensando, poxa, mas para que você vai alcançar?
Porque é algo que quando você vai chegando, é aquela ideia do horizonte, né? Quando você vai chegando, aparece mais. Quando você vai chegando, aparece mais coisa para você fazer. Então, é utopia. Aí ele fala, porque a ideia, justamente é essa a ideia, é o caminhar. A utopia é que te faz caminhar. Então, dentro dessa nossa incredulidade hoje, aí eu lembrei disso, quando ele fala no texto assim, é caminhar, você tem que seguir em frente, é só isso. Dentro do que você é capaz de caminhar. Não pode deixar a coisa para trás, vai carregando. Vai caminhando e carregando todos os fardos que aparecerem. Porque tem aquele texto também, que não deixa, porque pode ser que uma hora você tenha que voltar para pegar. Então você vai, né, não abra mão da sua cruz. Pô, vai caminhando e levando a sua cruz, que realmente é uma utopia. Não é algo que você vai alcançar hoje ou amanhã, vai demorar. Mas a ideia da utopia é essa aí, caminhar. É. Aí olha o que que ele fala, ó, crede que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo em si, tem sempre um cantinho no coração que ele desejaria esconder de si mesmo. Muito bem, é esse cantinho que ele deve procurar, que deve encontrar. É esse lado vulnerável que deve atacar. É uma pequena brecha deixada intencionalmente por Deus para facilitar à sua criatura o meio de voltar ao seu seio. Eu adorei essa frase, né? Olha só, Tem lá, é uma pequena brecha deixada intencionalmente por Deus, para que a gente realmente facilitar à criatura, né, o meio de voltar ao seu seio. Porque tá lá, né, dentro de nós, a gente só precisa deixar às vezes é aflorar. só um cutucãozinho que falta, né? Dá uma cutucadinha e abre, né? Ele dá, ele faz a menção, né? Como se fosse um sótão ou uma garagem que você tem que entulhada de muita coisa, às vezes a mente da gente, né? Tá tão cheia de coisas, mas tem ali aquele cantinho, aquele lugar que por mais cético, mais ateu que a pessoa seja, é ali que vai renascer, que vai florescer, que vai desabrochar a crença, né? E ele também fala, né, que a grande ferramenta de trabalho da fé e da crença é a emoção, não é o cérebro, não é o raciocínio. A gente fala muito nessa questão, né, de Kardec seria, a gente fala muito, né, na fé raciocinada, tudo, realmente existe isso. Mas quem só lê, ele fala, quem lê o Evangelho, quem lê Kardec, só de forma racional, só vai absorver 30% do seu conteúdo, que toda essa obra do Kardec tem que ser lida com emoção, com sentimento. O prefácio, ele dá o exemplo, realmente o prefácio do Evangelho é muito bonito, e é o cantinho desse coração, essa sensibilidade que vai nos trazer para fora, né? Vai levar para dentro de nós essa emoção que vai fazer com que a nossa incredulidade vá diminuindo. Mas a gente sabe que é mesmo nós todos, ainda que nos digamos crentes, ainda eu tenho essa leitura que você fez que é muito interessante. No fundo, porque se a gente fosse completamente crédulo, não agia como agimos, muito mais voltados para a matéria do que para o espírito. A nossa forma de viver diz tudo, de como que nós, da nossa Como que anda a nossa incredulidade, crença? né? Aí ele vai para o livro da Esperança, capítulo 63, que faz o comentário dessas passagens de João, né? E conhecereis a verdade vos fará livres. A resistência do incrédulo devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira que esses lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. É questão do entendimento aí, né? E o benfeitor comenta: compadecemos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, e intentando penetrá-las à força. Os que surgem demendados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus?
Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila após o desempenho de nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica do coração, da oração. Da oração. Né? Então, é isso o que a gente tem que fazer. E essa frase é linda mesmo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Quanto mais a gente entra em contato com o Evangelho, com as verdades do Espírito, mais vai ficando, a gente vai ficando mais é, é mais tranquilo em relação às vivências e experiências que a gente precisa ter. Então, é uma coisa É porque muito para a pessoa que bonita. não conhece o Evangelho, não tem esse entendimento mais profundo, ela não consegue entender, porque é muito louco mesmo algumas coisas. Esse próprio versículo é estranho, né? Você lê ele de forma literal, pô, Jesus despreza, depois ele fala que não vai dar nada, os discípulos, é uma questão assim. Como que uma pessoa vai entender? Eu me lembro de uma médica uma vez, ela é culta, tudo que falou para mim assim: imagine como é que você pode acreditar se Deus fosse bom, não deixava o filho dele morrer na cruz. Você ouve muito isso. Como é que você faz? E aí, que conversa que você vai. E aí a pessoa te fala assim, isso no meio do nada, num lugar que não tem ambiência para você conversar. Você vai argumentar o quê? Você tem que fazer silêncio, orar por ela, porque um dia ela talvez desperte. Mas, assim, no meio do nada, você vai ter uma conversa evangélica com ela, você vai incomodar ela mais do que tudo e não vai resolver nada. Então, tem certas coisas que realmente você tem que esperar o tempo acontecer, agir na vida da pessoa, ou na sua vida, para que você possa dar um exemplo melhor para ela, porque às vezes ela nem convive com você. A gente que é espírita, tem hora que as pessoas param a gente na rua e fazem umas perguntas, né? Qual que você tem tempo? Você está no meio da rua, a pessoa te pega do nada, né? Ah, meu pai morreu, o que que você acha onde você acha que ele está? Eles querem que você dê notícia, né? E não é assim que funciona, né? Aí é muito O difícil. livro Caminho, Verdade e Vida também tem uma leitura que fala tempo de confiança, onde Jesus, né, pergunta para nós, através de Lucas, né, onde está a vossa fé? Eu achei muito oportuno para a gente lembrar sempre que a gente vai exercitar a nossa credulidade nos momentos de dificuldade. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Então, para nós, é a dualidade, né? Você vai aprender, a sua consciência vai se desenvolver o quê? Pelo contraste. Então, todos nós que já somos discípulos, a gente tem que aguardar oportunidades de pôr em prática tudo isso que a gente está aprendendo para aferir valores e provar o tamanho da nossa fé. Na atualidade dolorosa, olha que ele fala, que a atualidade está dolorosa, está para todo Lógico. mundo, Tá pra tudo. é os desafios existenciais aí. Inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobreviverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, É. venceu uma dificuldade, se prepara e vem um desafio maior, até que a gente consiga estar num grau de serenidade para vencer tudo isso E com o tranquilidade. bom é que Deus não desiste da gente, né? Igual É, nós desistimos, mas Ele não.
No livro Fonte Viva tem o capítulo 78 que chama Enxertia, achei bonito, porque ele fala assim, ó, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Tá? É Paulo falando em Romanos. Ó, toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho, pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual e identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere precioso recurso da enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua luta, não de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente, quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o tempo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que fornece a vida abundante. Então, Deus não desiste. Ele está lá. A plantinha não deu? Tem importância. Ele joga lá no monturo, depois ele vai lá, busca de novo, né? Então, é essa enxertia que ele vai sempre fazendo. O pomicultor não desiste, ele vai até o adubo, até aquele que virou adubo, uma vez volta, né? Desistência é uma característica só nossa, Só nossa, não é de Deus. espíritos imperfeitos que somos. Vamos terminar? Vamos encerrar, né? Desejando para todos uma semana de muita paz e harmonia. Eu vou encerrar com uma poesiazinha do livro Cartas do Evangelho. Existem no mundo inteiro igrejas, templos e seitas, separando em vez de unir as criaturas imperfeitas. Por que tanta luta inglória? Por que tanta confusão? Se as crenças são sempre luzes do pensamento cristão? O homem criou muitos deuses, na ignorância atrevida, sem saber que Deus é um só, Pai de amor de toda a vida. Nas lidas religiosas, não te esqueça que é preciso, antes de tudo, ser bom, no anseio do paraíso. Em nada te valerá ter uma religião, se não guardas a bondade no templo do coração. É. Muita paz para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser, muita paz. Assim seja. Tchau.